Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos para mais um episódio Conectando Propósitos, o meu, o seu, o nosso podcast sobre empreendedorismo, comunicação e liderança. Nosso episódio de número 46. Lembrando que estamos encerrando a nossa temporada, a nossa terceira temporada já. E esse episódio, em especial, é um episódio especial de Natal, né? Entramos aí na semana do Natal. E por ser um episódio especial de Natal, para hoje, na introdução, eu quero convidar vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre o que é Natal. Então, se você está assistindo esse episódio, já comenta aí, deixa nos comentários 2 palavras que definem o que é Natal para ti, para tua família, o que remete o Natal, qual o sentimento, alegria ou não, né? União da família, o que envolve essa magia do Natal que tem alguma coisa que define para ti esse sentimento. Então já comenta aí, já deixa aí nos comentários o que define o Natal para você. Lembrando, né, que aqui também a gente fala um pouco sobre ponto de vista. Então não tem problema se a tua definição de Natal tu achar que é certo, que é errado, ou se do outro comentário for mais certo ou se for errado. Não, né? O ponto de vista, cada um tem o seu. Então fica à vontade aí para comentar no nosso episódio especial de Natal o que significa Natal para vocês. E eu me chamo Kellen Carlosso, esse é o nosso podcast, né? Conectando Propósitos Podcast em sua terceira temporada. E esse podcast foi pensado para vocês que buscam se conectar com histórias inspiradoras de empreendedorismo, buscam se desenvolver, né? Buscam desenvolver suas habilidades de liderança e também de comunicação. E se você está chegando agora nesse canal do YouTube, saiba que nós estamos com uma meta de 1.000 inscritos que está quase sendo atingida. E ela pode ser atingida mais rápido ainda com a sua ajuda. Então já se inscreva no nosso canal, curta esse episódio e depois que terminar esse episódio, dá uma olhadinha no canal que tem mais outros episódios que poderão daqui a pouco te ajudar aí a ter uns insights sobre vida, sobre carreira e sobre habilidades interpessoais também, né? Que é um pouco do que nossos convidados nos trazem aqui. Suas histórias, né? Tanto de empreendedorismo quanto de vida, insights que eles aprenderam ao longo dessa trajetória de vida deles, do negócio deles, e que podem aí te ajudar, né? Se você é assim que nem eu, que tem empresa há pouco tempo, que está começando a empreender, se descobrindo, né? Quais são suas habilidades. Então já se inscreve aí, assiste depois todos os outros episódios que nós já temos aqui no canal para vocês, tanto nessa terceira temporada quanto na segunda temporada também. Então, falando um pouco de Natal, eu quero dizer aqui para vocês o que é um Natal para mim, eu, Kellen. O meu Natal, ele é assim, um misto de sentimentos. Por quê? Porque o meu Natal, ele já foi aquele Natal assim, ó, que a gente se reunia para distribuir bala, presentes na cidade. E era muito divertido. Só que eu cresci sendo a auxiliar do Papai Noel. Então, eu já cresci sabendo que o Papai Noel era uma pessoa vestida de Papai Noel, que saía distribuindo bala e presente. Só que o que acontece? Mesmo eu sabendo quem era o Papai Noel, eu via nas outras crianças quando recebiam, né, os presentes. Então, o nosso dia 24 era assim, a gente já ficava o dia inteiro recebendo os presentes dos pais em casa, né? O pai queria presentear a criança na noite de Natal, ia lá em casa e deixava o seu presentinho e que também contribuía com balas. Então, quando a gente saía para entregar esse presente, eu sabia quem era o Papai Noel. Inclusive, eu ajudava o Papai Noel a se vestir, né? Mas eu via nas outras crianças aquele rostinho assim de alegria, de algo que estava esperando, de talvez uma expectativa
esperança de ver o Papai Noel, de acreditar naquela magia do Natal, na história do Papai Noel, enfim. E elas se preparavam, né? Colocavam docinhos, bolachinhas para o Papai Noel. Então, era gratificante ver o tanto que a gente trabalhava para poder fazer com que o Papai Noel chegasse nelas, mas também ver que elas estavam ali esperando, né? Que essa era aquela magia do Natal para elas, esperar o Papai Noel. Então, a nossa magia do Natal lá em casa, minha, da minha irmã, da nossa família, era organizar, proporcionar um Natal para as outras crianças. Então, a nossa magia do Natal era essa, era organizar e proporcionar a experiência do Papai Noel para as outras crianças. E, né, o Papai Noel, se vocês não sabem, o Papai Noel era o meu pai. Só que depois que ele faleceu, o primeiro Natal depois do falecimento dele foi bem difícil. E ainda é difícil. Então, por isso que para mim é um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que o Natal é legal, é união, é família, é comemorar o aniversário de Jesus, que nem eu digo, né? Mas também aquele sentimento de saudade, de que foi um tempo bom, de que era legal, mas que passou, né? E mesmo passando, mesmo às vezes sendo difícil, né? Às vezes a gente se cobra também. Porque é Natal, todo mundo está feliz comemorando, eu tenho que estar feliz. Não, a gente precisa respeitar o nosso processo de que é difícil, mas lembra do que foi bom, né? E esse legado foi o que o pai nos deixou. Nos deixou um legado de viver a magia do Natal, não só no Natal, porque ele era uma pessoa assim que procurava fazer um Natal todos os dias, né? Levando alegria, levando união na nossa família, procurava, né, unir os amigos, unir a família, e também desenvolver algo para com o outro, né? Essa atitude dele de ser o Papai Noel para outras crianças e também para nós, envolver nós, nos ajudava também a criar um pouco de magia, talvez na vida das crianças que não iam ter um Papai Noel para elas, que era o caso meu e da minha irmã. A gente tinha um Papai Noel para nós, né? Mas e as outras crianças? E as outras pessoas? Então, essa magia do Natal era que regia lá em casa, né? Então, hoje, mesmo ele não estando conosco fisicamente, a gente procura honrar tudo que a gente aprendeu com ele, proporcionando um pouquinho de magia no Natal, na vida das pessoas, não só no Natal, mas todos os dias, né? Porque a vida é isso. Essa é a magia da vida, né? Viver, ter a nossa alegria, a nossa união, respeito para com as pessoas. E falar de Natal, união, família e magia, né? Nada melhor do que a gente trazer aqui no nosso podcast alguém que trabalhe com a arte. Porque a arte, ela desperta em cada pessoa, em cada ser humaninho, né? Mesmo o menor ser humaninho que seja, essa capacidade de sonhar, a capacidade de ser quem eles quiserem ser, através de um personagem, através da dança, e também desenvolver a criatividade, né? Que é algo que a gente também já falou aqui no podcast, que a nossa criatividade nos traz insights, nos traz ideias, nos traz possibilidades de soluções. E também uma possibilidade de que a gente possa criar uma vida mágica, né? Fazer da nossa vida também um espetáculo, também algo que seja legal tanto para nós como pessoa e também para nossa família. Então, hoje, com mais de 30 anos aqui na cidade, né, de trabalho, nós vamos receber a Escola de Danças Kikademia, que vem formando bailarinas e unindo também gerações das famílias, né, através do espetáculo, dos seus espetáculos, das suas aulas, e que também, além de tudo, semeia no coração de cada bailarino, bailarina, a arte e a magia de sonhar, né? Que é a nossa magia do Natal, a magia de sonhar, de imaginar. Então, seja bem-vinda a nossa convidada de hoje, Crisiane Belmonte, a famosa, querida por todas as crianças, Tia Kika. Seja bem-vinda, prof. Eu falo prof, né? Não sei se elas lhe chamam de prof. Sim, prof, Tia Kika. Seja bem-vinda. Sim. Tá bom assim? Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite. Então, aqui, né? Eu não sou muito boa no microfone, tá? Mas vamos lá. Não tem problema. A nossa ideia sempre é assim, ó. Eu sempre falo que esse espaço foi criado para que os empreendedores também desenvolvessem, né, a sua capacidade de falar sobre o seu negócio de uma forma tranquila, de uma forma legal. E a gente começa sempre pelo começo, Tia Kika. A Tia Kika é itaquiense, a Tia Kika veio para Itaqui, a Tia Kika nasceu aonde? Eu sou itaquiense, sou casada, tenho 2 filhos. E eu comecei a dançar balé porque eu era muito tímida. Eu ia para os lugares com a minha mãe
E daí eu ficava muito encabulada, que eu chegava a morder, assim, o copo de vergonha que eu tinha, sabe? As pessoas chegavam para falar comigo. Aí minha mãe disse assim, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa para essa menina, né? E daí ela me colocou no balé, no piano e no inglês. E eu fui muito contrariada para tudo, né? Porque como eu tinha vergonha. Mas aí acabou que fui participando, comecei com 7, 8 anos. Naquela época não tinha o balé para as pequenininhas, assim, que a gente chama do baby class, já começava com 7, 8 anos. Sim, já hoje já é balé infantil, né? Mas as crianças hoje, na escola, no caso, já estão começando a partir dos 2 anos e meio, 3, Sim. né? Daí eu comecei a fazer a aula. A minha primeira professora foi a Hortência Ilbe, que é a... Da vinícola, né? Ela tinha uma academia com uma outra colega. E a minha mãe ia lá fazer alongamento e eu via aquela função toda e comecei ali o meu balé. Depois, elas fecharam a academia e eu fui dançar com a Cristina Viaro, que teve por muito tempo também aqui em Itaqui, né? E passaram os anos e daí, quando eu já estava já no finalzinho ali, já tinha prestado todo o meu tempo de dança, né? Eu era auxiliar dela. E daí eu resolvi abrir a minha escola. Né? Porque naquela época também não tinha faculdade de dança. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Então, que eu abri a escola lá, onde eu fiquei eu tenho escola até hoje, né? Que é na casa da minha mãe, no 3º piso, porque a casa da minha mãe era com 3 pisos. Então, tinha a entrada embaixo ali, no 2º a casa dela, e no 3º era um salão de festas da família. Só que aí depois meus irmãos foram indo embora, casando, formando família. Sim. Ficou só minha mãe e meu pai e o meu irmão mais novo. Então, eu montei a minha escola ali. Daí, eu comecei assim com 15 aluninhas. E eu dava aula também no Centeno, que foi em seguida que eu comecei. Eles abriram a escola e me convidaram, que era no tempo na época da Maritza e da Mel. E daí eu dava aula ali no Centeno e dava aula na escola, mas eu tinha 15 meninas só, né? E daí a gente foi crescendo. Bom, daí nesse meio tempo eu também fazia magistério. E daí, quando eu me formei ali no magistério, eu tinha que ir para Uruguaiana fazer uma faculdade, né, de pedagogia, porque eu seria professora. Sim, isso que eu já estava aqui escrevendo para lhe perguntar, para não esquecer. Essa habilidade, então, de lidar com as crianças vem dessa formação? Ou a senhora buscou, assim, de algo, não, eu quero uma formação para usar com isso? Ou foi, não quero ser professora, quero... Eu acredito, assim, eu já era, na família, como nós éramos 8 irmãos, né, porque 2 já faleceram, a minha família é grande, então eu tinha muitos sobrinhos. Então, tipo, chegava o Natal, todo mundo gostava da tia Kika. E, na verdade, eu não era a Kika, né? Sim. Como eu me chamo Crisiane, ninguém conseguia falar Crisiane. E daí eles me enrolavam e aí ficou o apelido de Kika. Por quê? Não sei. E tu lembra quem que surgiu com essa ideia do Kika? Foi um sobrinho meu, que ele nem mora aqui mais. E hoje já é mais velho, assim, coisa e tal. Mas ele não conseguia falar Crisiane e acabou que ele me chamava de Kika, né? Sim. Bom, daí todos já, naturalmente, já andavam perto de mim, né? Sim. E daí, com a função que eu ajudava a prof também, as crianças parecia que elas tinham mais jeitinho comigo, sabe? Eu acho que isso já era um dom, né? Sim. Eu digo que para tudo é um dom, porque eu não sei cozinhar e eu sempre digo, para saber cozinhar tu tem que ter dom, para te dar aula de dança tu tem que ter dom, porque tudo na vida é Sim. assim. Bom, mas aí eu peguei e resolvi abrir a escola, tá? Daí eu fiquei nessa função e aí eu disse para minha mãe assim, mãe, eu vou ficar só mais um ano aqui dando aula e depois eu vou, porque eu teria que ir a Uruguaiana, aquela função do vai e volta, né? E aí minha mãe disse, tá, tudo bem. Só que dali eu não saí mais da dança. Sim. E fiquei, e daí acabei indo, fazendo cursos aqui, onde tinha festival de dança. Eu ia, participava das oficinas, dos cursos, né? E isso.
E aí acabei ficando prof, né? Quando eu vi, eu já estava com um grupo de 100 meninas lá dando aula. Meu e eu Deus, acabei não parando mais. E mesmo que passe o ano, algumas saem, outras entram. Esses dias eu estava comentando com as gurias que, graças a Deus, a gente consegue manter o mesmo número, né, de meninas. E eu tô sempre buscando algo, porque eu acho que a gente não pode parar no tempo, né? Sim. E então eu reservo um mês do ano, 2, que eu possa ir fazer curso, quando é perto ou quando é mais longe, tipo esse de Joinville, que eu acho um evento bárbaro, que esse ano a gente foi com 10 meninas, né? E os pais apoiaram e patrocinaram. E foi uma semana maravilhosa de cursos, de oficinas, tu vai lá e tu vê tanta coisa que, sabe, te abre o caminho, assim, a mente. Então, a gente tem que fazer isso, né, porque para se atualizar, né, e poder passar. E então, é isso aí. E quando tu era criança, estudava assim no colégio, tu pensava, vou ser bailarina, tu pensou em algum momento da tua vida, é isso que eu quero pra minha vida, fazer isso ou não? Não, eu não lembro na época, mas eu gostava muito de dançar. Só que eu tinha essa coisa de ser encabulada, tímida, né? Sim. Então eu participava das apresentações, mas eu era muito, muito encabulada. E depois foi passando, daí a gente vai se soltando, né? É uma das coisas que a gente sempre comenta aqui também, que a maioria dos nossos dons, né, das nossas habilidades, daquilo que a gente talvez traga como propósito na nossa vida, né, já tá lá desde quando era criança, né? Só que às vezes a gente, por A ou por B, escolhe caminhos diferentes e tá tudo bem, né? Só que a vida, ela se encarrega de fazer com que a gente chegue a um ponto que precisa recalcular a rota, e quando a gente se dá conta, tá fazendo aquilo que sempre quis fazer. Sem se dar conta realmente de que tudo girou em torno para que fosse ser feito aquilo. Se hoje, por exemplo, a tia Kika dissesse, não vou ser mais prof, o que a tia Kika seria? Pois é, eu nunca pensei nisso. Viu? Porque às vezes eu me sinto, eu digo, acho que já tá na hora. É que se bem que assim, ó, eu tive meus 2 filhos dando aula, né? E eu não parei para cuidar deles, sabe? Tipo, eu ganhei. E aí, como a academia era em cima, eles ficavam ali na minha mãe. Quando tinha que dar mamar, tipo, subia, eu dava mamar. Então, eu não parei. Aí eu penso assim, agora eu vou parar? Não. Sim, então, sim. Mas é uma coisa engraçada que, tipo, hoje, agora mesmo, tu vou entrar em férias. Já começa a me dar uma coisa, porque eu tenho esse envolvimento com as meninas toda semana. Sim. E aí, às vezes, até a gente inventa coisa fora do horário para se encontrar. Sim. Então, tipo, não é só a dança, entende? Claro. A gente tem um vínculo muito forte com as meninas. Eu sempre digo que eu sou um pouco mãe delas também, eu sou um pouco psicóloga. Às vezes vou puxar a orelha, já acham que eu tô braba, mas não é isso, né? A gente tem que falar algumas coisas. Sim. Mas eu tento levar isso como, tipo, elas são minhas parceiras, entende? E Sim. aí a gente tenta se ajudar. Sim. E aí a gente dança, se diverte, dá risada, às vezes chora, viaja. Eu digo, vamos ali assistir, quem quer ir comigo? Coloco tudo dentro do meu carro e vou, viajo, dirijo, e a gente vai aproveitando, né? Sim, sim. Porque eu acho que elas passam a trabalhar com criança, elas passam uma energia boa, né? Então, a minha mãe é uma pessoa que sempre diz assim, às vezes eu subo e ela diz que quando eu desço, eu tenho uma outra expressão, Sim. sabe? Às vezes ela diz que eu subo meio atacadinha e aí ela diz que quando eu desço, eu já mudei a minha Sim. fisionomia. Ela diz, de tanto que tu gosta, a gente consegue ver na tua cara, entendeu? Sim, sim. Então eu fecho a minha porta lá e se eu tô com algum problema, eu ponho a minha música e dou minha aula e faço aula junto e a gente se diverte, conversa e dança e, sabe? E tem meninas até que já foram minhas alunas quando pequenas, depois foram embora estudar, fazer faculdade e voltaram agora, e tem sempre uma e outra que está lá participando. Ai, tia, que saudades, acho que eu vou ir dançar. Eu digo, vem, pode vir. Inclusive, agora nesse espetáculo, a minha filha fazia 1 ano que não dançava. Daí, ela pegou e disse, mãe, eu tô
eu vou estar em férias, será que eu posso me apresentar? Eu digo, como que tu vai te apresentar agora? Tu não ensaiou Sim. nada. Tá, mas aí quando tu vier me visitar, tu passa para mim a coreografia. Eu digo, mas vou passar onde se o teu apartamento é pequenininho em Santiago? Nós na garagem do prédio ensaiando, né? Sim. Então, daí nesse meio tempo, outra aluna que mora em Santa Maria também já tinha ido embora desde o ano retrasado. Eu fui postar alguma coisa lá no Insta, ela, ai, tinha que vontade de dançar. Eu digo, tu quer dançar? E ela, eu queria, mas é possível? Eu digo, claro que é possível. A tia manda pra ti a coreografia pelo WhatsApp. Sim. E aí, quando eu puder ir a Santa Maria, eu vou ensaiar contigo. E ela, tu jura? Eu digo, juro, vamos lá. Tu faz isso por mim? Eu digo, é óbvio. Eu adoro quando, principalmente quem não dança mais, sente saudade. Quer voltar. Quer voltar. Então, quer dizer que tu deixou um pouquinho, né? Sim. Daquilo que é bom nelas, assim. E daí, essas duas meninas foi um sarro, porque foi isso. Aí, acabou que eu fui para Santa Maria, ensaiei uma, passei em Santiago, ensaiei a outra. Ensaio EAD. E vim embora. Sim. E deu super certo, e eu fiquei tão feliz que elas me chamaram, sabe? Porque eu gosto, eu sou do tempo antigo. Eu faço assim, eu tenho meninas que cresceram comigo e às vezes quando passam na rua e tipo não fazem uma festa pra mim, tipo, ai, tia Kika, tudo bem? Eu fico no sentimento, porque eu não sei, aí eu sou apegada demais com elas. Sim. E elas, às vezes, passou, né? A tia Kika foi minha prof lá, quando pequena, né? Sim, vida que segue. Vida que segue, tá? Mas eu fico, assim, no sentimento, porque eu digo, como assim? Aquela menina que eu pegava no colo, que eu dava tanto carinho, me deu um abanico só, né? Sim. Mas isso, eu digo, hoje em dia, a gente tem que relevar certas coisas, né? Mas é aquilo que eu te digo, a gente se apega demais. Sim. Outro dia, uma aluninha chegou chorando lá, até eu tinha comentado no outro programa. E eu disse assim, o que houve? Por que você está chorando? E ela assim, é que eu perdi um cachorrinho, meu cachorrinho morreu. Eu digo, vem cá com a tia, então. E eu já comecei a chorar junto com ela. Sem conhecer o cachorrinho, eu já estava chorando, entendeu? Então, vamos chorar junto, então. E tu vai ver que vai passar agora, tu não te preocupa, depois tu vai ganhar um cachorrinho novo e tá tudo bem. E, sabe, essa função, esse envolvimento todo que tem, né? Sim. E isso dá trabalho, né, tia? Em que momento a tia Kika tem um tempo dela? Eu faço o meu tempo, eu faço as coisas acontecerem, sabe? Eu não sei ficar parada. Sim. Eu tenho amigas que dizem, eu canso só de olhar a tua rotina. Quando tu passa no Instagram, tu faz isso, tu faz aquilo, tu viaja, quando eu vejo tu tá lá, quando eu vejo tu tá aqui. E eu não me sinto, assim, eu não consigo me enxergar sem ter esse envolvimento. Uhum. Então, mas dou um jeito também, né? Porque eu tenho 2 filhos fora, um em cada cidade, daí eu vou tem que ser mãe, tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, né? E também tem que dar atenção pro meu marido, então a gente procura se organizar, né? Mas dá tudo certo no fim. Sim. Depois. E como que a senhora vê hoje, por exemplo, a evolução da escola, não só no número de crianças, né, de adolescentes que participam, mas sim da Crisiane como profissional? O que a senhora atribui, assim, que lhe deu essa segurança de seguir e hoje estar há 30 anos nesse mercado, trazendo também, né, um conceito que naquela época já tinha 2 profissionais, né, que nem tu citou, a Crisiane e a Juviaro, né? Não, a Cristina. Cris Viaro. Naquele tempo era outra época, né? No que eu me refiro assim, ó? O comportamento das meninas era outro. Hoje em dia, a menina que quer fazer balé, que já é mais... que busca mais essa feição com balé, é uma visão diferente do hoje, que é aquela coisa, essa coisa talvez brega, talvez de outro tempo, isso não é pra mim e tal. Nessa evolução profissional como mãe também, como mulher, o que a senhora atribui de, mesmo hoje, com tanta coisa que mudou nesses 30 anos, ter ainda essa adesão do balé? Daqui a pouco as famílias que querem, ou as meninas gostam, ou não, elas estão lá porque às vezes a mãe que quer? Não, isso é assim, muitas crianças entram, algumas entram para arrumar o pezinho, para arrumar a postura, para ter uma disciplina. No que, por exemplo, do pezinho, arrumar o pezinho? É que tem meninas, às vezes, que tem o pezinho para dentro e o balé trabalha muito o andeor. Então,
vai trabalhando e vai ajudando. Até os ortopedistas pedem que as meninas façam um balézinho, dependendo do caso, entende? Então, legal. Tem meninas que têm o pé chato, e daí delas trabalharem a meia ponta, elas começam a formar o arquinho, entende? Claro. Ou algumas meninas têm esse problema de não estar retinha, e daí tu vai colocando o corpo no lugar, né? Então, isso aí, o balé tem esse lado aí, e tem o lado também que as mães, eu quero minha filha bailarina, né? Sim. Então, a gente procura sempre fazer uma aulinha experimental, para ver se realmente a menina vai gostar, se é o que ela quer. E aí tem algumas que vão lá, não querem entrar para aula, e a gente não força, a gente deixa bem à vontade, entende? Mas, assim, normalmente, as mães querem que a menina seja a bailarina, sim, né? Algumas entraram pequenas e ficaram. Outras não querem fazer, ou querem fazer uma dança mais rapidinha. Daí a gente tem o jazz, né? Outras não querem a disciplina essa que o balé leva, né? Porque tu tem que fazer coque, tu tem que estar sempre com postura. Tem a sapatilha de ponta depois dos 10 anos, 11 anos. Sim. Então, tem toda uma trajetória, assim, para te seguir, né? E que eu vejo, assim, do tempo antigo, a gente não tinha tantas coisas, né? Como tem hoje, já tem acesso a mais coisa, tem em função da internet, né? Tem muita coisa que mostra ali. Então, dá para tirar um proveito disso aí, né? Até o coque já mudou, né? Antigamente eu usava aquelas ponteiras que eram de pano para te usar sapatilha de ponta. Era um paninho. Hoje tem ponteiras de silicone. A dança vai evoluindo, assim como as coisas que acompanham também, né? Sim. E isso, mas a gente incentiva. Os passos, como eu disse, são sempre os mesmos, né? Aquela didática ali segue. Mas tem muita coisa na internet que às vezes meio que leva é bem como tu disse, não quero fazer coque, vou estragar meu cabelo, ou não quero ter essa disciplina, ou é brega, ou é isso, ou é aquilo, né? Sim. Mas o balé é o balé. Tu sabendo dançar o balé, tu sabe dançar todas as outras danças, entende? Porque o balé é técnica, ele trabalha tudo, tanto por dentro quanto por fora, entende? Sim, uma técnica completa. E eu acredito que é uma eu, por exemplo, né, que eu gosto muito de observar, é uma característica que a pessoa carrega, que só o balé dá, que começa com a postura, com a delicadeza dele lidar com tudo, né? Então, além da dança, é algo que vai para a vida mesmo, né? E com relação à disciplina, como que a senhora lida com elas? Porque assim como tem as pequenininhas, né? Tem as maiores, que já são adolescentes, muitas vezes estão saindo do colégio, né? Para ir para a vida. E a gente sabe que o quanto alguns valores, eles nos moldam, né? Como profissional, como pessoa. E nem sempre tem coisas que vêm de casa, né? Às vezes essa organização, essa disciplina, a gente não aprende em casa. Como que a senhora lida com casos, assim, que são um pouco difíceis, digamos, né? Aquela aluna que é bagunceira, que agita as outras, que é desorganizada, chega atrasado. Como que a senhora cobra delas isso no sentido delas entenderem que começa por aí, né? Sim, várias me disseram que eu já fui um pouco mais firme. Não sei se eu resolvi abandonar um pouco essa firmeza toda, sabe? Porque é complicado. É complicado porque, assim, tem meninas que elas têm uma dedicação desde a hora de entrar na sala de aula, né? Com seu uniforme, com seu coque, tudo organizadinho, essa sapatilha adequada, porque tu dança balé, tu tem que usar sapatilha. Tu dança o jazz, usa o sapatinho, entende? Então, o balé tu usa coque, o jazz tu pode usar uma cola. Então, tu vê aquelas meninas que já têm essa organização. E eu já fui um pouquinho mais de cobrar, sabe? Gurias, teve uma que me disse, tia, tu cobrava até se estava de franja. Eu digo, bom, eu não lembro disso. Então, eu devia ser um pouco bruxinha, então. Sim. Mas, assim, elas... lá na escola eu não tenho esse problema, sabe? Aí, às vezes que a minha filha chega, que ela vai em algum ensaio que tem alguma, assim, com decola no balé, ela assim, por que tu não pediu para ela fazer um coque? Um coque, sim. Eu disse, por quê? Ela já dança 5, 6 anos, eu não vou falar para ela fazer um coque. De certo, ela
não teve tempo, né? Sim. São tudo cheio de coisa. Eu procuro pensar nesse lado também, Sim. sabe? Não aquela coisa tão rigorosa. Sim. Então, eu acho que elas sabem o que é certo, né? Elas sabem o que não é certo. Sim. Então, eu acho que vai de cada uma, entende? Então, eu procuro levar hoje, Cristiane, que academia, eu procuro levar mais leve tudo, entende? Sim. Claro que com disciplina, com organização, entende? A gente procura fazer tudo certinho. E vai da pessoa, né? E como eu disse, Sim. a gente estava ensaiando agora para o espetáculo, teve gente que faltava aula, faltava ensaio, coisa e tal. E aí as gurias me falaram, tia, tu não vai cobrar isso aí das pessoas que não vêm? Eu disse, olha, ela deve ter algum motivo para não vir, né? Sim. Mas eu só penso que o meu trabalho eu já fiz. Foi passar coreografia, corrigir. Agora isso depende de cada uma de vocês. Sim. Não vai ficar feio para mim, entendeu? Vai ficar feio para quem não participou, quem não ensaiou. Sim, né? Sim, eu ficar penso destoando do resto. Assim, é isso que eu digo. Porque não adianta a gente ficar lá brigando, batendo boca. Porque desgasta, entende? Sim. E eu pergunto nesse sentido porque são adolescentes, né? E as adolescentes é muito complicado. Eu tenho uma turminha, assim, que é tipo de 10, 11, 12 anos, que às vezes eu vou corrigir alguma coisa e eu já noto que tem um olhinho que revira para um lado ou para o outro, entende? Sim. Mas eu não me incomodo com isso. Sim. Antigamente até eu ficava pensando, poxa vida, né? Tu não quer ser corrigida? Sim. Porque a correção vai melhorar a tua dança, né? Mas eu dou uma olhadinha assim e volto a corrigir. Quantas vezes for necessário, sim. Entende? Mas tem muito isso, sabe? Eu não sei o que está acontecendo com as adolescentes de hoje. Sim. Porque, tipo, tu fala uma coisa, tu troca de lugar, já ficam brabas, tu sabe? Mas isso eu levo de boas isso aí, porque a coisa funciona assim, Sim. Né? Participou, dança mais aqui, não participou, dança mais ali, e Sim. assim vai ser. Sim, e eu pergunto porque nesses 30 anos são várias gerações, né? Cada geração com a sua característica, e é um assunto que as empresas e várias sites de pesquisa e tal falam muito sobre as gerações inseridas no mercado de trabalho, exatamente isso, que tudo é difícil, que não pode falar um pouco mais nesse sentido de cobrança, de exigência, porque são gerações mais líquidas, talvez, né? Líquidas, entre aspas. Mas isso é importante porque se aprende que cada lugar tem suas regras e precisa ser seguidas, independente de eu gostar ou não, né? Então, isso é uma das coisas que a gente comenta aqui no podcast, que se a pessoa vai entrar numa empresa, por exemplo, eu vou começar a trabalhar lá na Kikademia, eu tenho que seguir as diretrizes de organização, de política interna da Kikademia. O que eu faço dali para fora, se vai refletir no meu trabalho ou não, aí é de cada um, né? Ou o que eu faço em casa. Mas dentro de cada espaço tem as suas regras, as suas disciplinas, até para não destoar muito a conduta, né? Porque a gente sempre comenta que a moda, tudo evolui, tudo muda. Mas por um lado é bom e por outro não. Já pensou se o balé mudasse ao longo desses anos, né? Claro que muita coisa mudou, mas o básico... O básico continua. Continua, a raiz continua, Sim. né? E é o que faz com que tenha essa característica ao longo desses anos, né? Então, não é porque é a Kellen que vai ser diferente. Não, já está há 30 anos fazendo, né? Precisa também olhar para esse lado do profissional, né? Que eu tô ali, uma pessoa que busca se qualificar, que está sempre inovando, também respeitar essa trajetória, né? Eu, como aprendiz, como aluno, né? De desenvolver uma postura de pequeno diante, né, do que eu estou me propondo a fazer. E isso é muito legal porque também é um trabalho em conjunto com as famílias, né? De que forma as famílias hoje se inserem e participam e até onde elas participam para conseguir levar gerações, né, de meninas e também proporcionar esses momentos de viagens, espetáculos, porque isso envolve... o bailarino, a família e a escola, né? Sim. É praticamente uma orquestra que tem que funcionar direitinho, né? Então, em que momento a família participa ou não? Daqui para cá é a tia Kika e ponto. Não, assim, ó, eu já tenho alunas que são filhas de ex-alunas, né?
Então, a gente está dando um segmento, né? E eu procuro sempre sair primeiro com as meninas do juvenil, né? Porque é tipo para viagens mais longas, né? Então, quem participa mais na escola hoje são as mães das pequenas. Que elas vão na aulinha, sobem, ficam dando uma olhadinha. As outras mães, a gente tem os grupos, né? Cada turminha tem o grupo do balé. Então, ali a gente vai dando os recadinhos e vai explicando. Aí, nós temos inúmeros concursos durante o ano. Então, elas já sabem que elas já têm que se preparar que vai ter viagem, né? Sim. Vai ter apresentações da escola. Normalmente, a gente faz uma de aniversário e uma de final de ano, né? Então... nesse grupo das mães, como as meninas do juvenil, tipo, elas já têm um grupo delas que a gente programa as promoções, daí a gente faz o que dá de promoção. Então, é a noite da pastelada, bingo para as bailarinas. Normalmente, a gente faz interno lá na escola mesmo. Que aí a gente convida as outras e aí elas têm bingo, tem venda de docinhos, essas coisas assim. E aí a gente vai fazendo uma caixinha, entende? E daí depois conforme vão chegando os convites, eu coloco ali no grupo, eu digo, gurias, tem um concurso em Buenos Aires, quem vai querer participar? Daí elas conversam com as mães, aí as mães que, a fulana vai ir, a gente forma um outro grupo e já trata dessa viagem. Entende? Com as que vão, mas é tudo opcional. Nada se obriga, entende? A participar de apresentação, de viagem. Elas têm umas que têm o compromisso ali delas de irem fazer aula, né? Outras nem participam de apresentação de final de ano também. É uma minoria, mas tem algumas que não participam. E a gente vai tratando assim, sabe? E aí, quando a gente vai fazer alguma promoção, ó, tem mães, algumas mães que vão com a gente, participam mais, ajudam, entende? Outras têm mais envolvimento, né? São professoras ou trabalham, não tem tempo. Mas a gente tudo é conversado com elas, né? O que tá certo, o que tá errado. Mas sempre elas apoiam muito, sabe? E elas confiam muito em mim também. Então, tia Kika, pode fazer o que tu quiser, tarará, fulaninha vai contigo, eu confio em ti, obrigado pela oportunidade, essas coisas assim. Sim. E é o que nós estávamos conversando, né? Muitas vezes, ir para um concurso fora ou ir para um evento, que nem foi o festival lá em Joinville, que elas participaram esse ano, não quer dizer que dali vai sair uma bailarina profissional que vai viajar e dançar na França. Não. Mas é um caminho que a escola mostra, né? Muito além daquela bolha ali da escola de só ensaiar, que muitas vezes nem se entende por que eu tô fazendo isso. Exato. Sabe que eu gosto... tem gente que me diz assim... Por que tu não viaja sozinha? Vai fazer teus cursos? Por que tu sai com esse monte de guria que tu não pode aproveitar? Eu digo, mas gente, eu quero dar essa oportunidade. Eu quero que elas fiquem... Se um dia ou depois elas pararem de dançar... E eu quero que elas fiquem com uma boa recordação. Então, de tudo que eu posso proporcionar, entendeu? Porque eu fiz isso tudo pela minha filha. Minha filha, eu viajava para fazer os cursos, ela tinha 4, 5 anos, ela ia comigo, ficava sentadinha. Olhando eu fazer a aula. E eu acho que isso ajudou ela a se apaixonar mais pela dança, entende? E crescer como uma bailarina perfeita, assim, porque ela sempre buscou, sabe, fazer tudo direitinho e se preocupava. Quando ela dançava, ela olhava para o lado e depois, no final, meu marido dizia assim, Juju, tu ficou olhando para o lado, tu não sabia a dança. E eu falava para ele assim, tu fica quieto, não fala assim para ela, porque ela é pequenininha. Ela só vai entender a dança e decorar quando ela tiver, a partir de 8 anos. Quando elas são pequenininhas, elas se distraem com tudo, com alguém que elas enxergaram na plateia, né? Elas não têm capacidade para decorar a dança certinho. Então, e realmente, ela fez 8 anos e não olhou pro lado mais. E ele assim, Ju, agora eu vi que tu aprendeu a dançar sozinha, não sei o quê. E eu disse, viu? É assim, o tempo, tudo é o tempo, entende? Cada uma tem seu tempo, né? E tem umas que sabem aproveitar bem esse tempo, entende? Eu sempre olho, eu já conheço cada uma do seu jeito, né? Mas eu sei quem gosta de estar ali. E quem sente a música, sabe? Quem sente a dança. Eu conheço. E tem algumas que vão por hobby, ou porque a amiguinha vai e faz. Mas não tem problema, porque
a gente dança junto também. Sim, sim. E o aprendizado fica, né? O aprendizado as amizades fica. também, Exato. as experiências, né? De viagens e tal. E uma das coisas que ia te perguntar é com relação às... Como que vocês falam? As auxiliares. Uma das coisas que eu observei no espetáculo é como elas têm jeito para lidar com as crianças. E isso é muito difícil, porque são adolescentes. Sim. Né? Então, teoricamente, elas não teriam toda aquela paciência para cuidar e para dar atenção e para ajeitar. Isso é algo que tu observa e convida elas para participar, ou é algo que elas já vão desenvolvendo para daí sim ser, quem quer ser auxiliar precisa desenvolver isso, precisa estar mais junto, porque é uma característica que amanhã ou depois vai ajudar elas até no mercado de trabalho, né? A lidar com as situações, lidar com o imprevisto, porque daí a criança entrou para dançar, mas ela tá olhando tal coisa. E em nenhum momento elas se estressam, ou elas ficam brabas, elas estão ali também curtindo com as crianças. Tu sabe que esse negócio de auxiliar, antigamente eu não tinha. Mas tem turmas, às vezes, que tem, tipo, 10, 12, 14 guriazinhas, né? Imagina. Então, sim. Então, qual foi a minha necessidade de ter uma auxiliar? De eu dar aula e a auxiliar ir ali, arrumar a postura, ajudar no pezinho. Quero ir... tia, arruma minha sapatilha. Eu teria que parar a aula para ir atar a sapatilha. Então, a história da auxiliar começou assim, né? Tu fica aqui, dá uma olhadinha... Se precisar atar a sapatilha, se caiu o coque, tu arruma o coque. Sim. Então, começou assim. Só que daí, as minhas auxiliares todas que eu já tive, todas foram as que começaram desde criança. Sim. Entende? Já começaram o balé lá desde crianças. Então, elas já tinham uma experiência. Sim. E tudo isso é tratado, Tem que ter cuidado para pegar a criança para colocar no lugar, tu tem que atar a sapatilha assim, porque se tu pegar de algum jeito, ela vai dizer, mãe, a tia me puxou do braço. Sim, entende? Sim. Aí, então, tudo é conversadinho, tudo explicadinho, e as gurias, assim, elas vão entrando no contexto, sabe? Sim. Como auxiliar e como prof. E aí, a minha ideia era, tipo, um dia eu vou precisar viajar, né? Então, eu tenho alguém ali eu não vou precisar fechar a escola, porque eu estava ficando muito, que eu não podia sair para lado nenhum. Só que as meninas, no começo, elas não gostavam de ter auxiliar. Não, quem é minha professora é a tia Kika. Mas, entende? sim. Daí eu fui mostrando para elas que não, que a tia Kika é a prof, mas que a tia Kika pode adoecer, pode estar doente um dia, dor de barriga, alguma coisa. Sim. Né? Não vai poder ir, eu vou precisar viajar, não vou poder estar. Então, a auxiliar vai ficar no meu lugar, porque são meninas que a gente prepara, né? Tem meninas que dançam desde os 3 anos. Então, elas já têm uma história para contar, entende? Sim. E eu também não vou colocar uma menina que é nova de dança, entende? Claro, tem que ter uma... Isso. Então, elas já vão entendendo como é que é, porque eu dou aula ali na Paraíso, na Escola Paraíso, e na Criativa também. Sim. Então, a gente tem muita criança na escolinha. E é um horário diferente do nosso, da academia, entende? Sim. E até é um pouquinho mais complicado de trabalhar, porque é no ambiente escolar delas, né? Sim. Não tem espelho, não tem o colchonete, tem tudo, tem arzinho, tem o tapete para elas sentarem, mas elas não conseguem se enxergar. Então, é um pouquinho diferente do que dá o balé na academia, na escola, né? Então, a gente vai trabalhando, faz a aulinha do balé como tem que ser, só que elas não têm essa coisa de poder se olhar, se ver, claro. Isso. É outra experiência, né? Que também dá segurança delas fazerem os passinhos de forma correta. Mas as gurias, tudo é assim. Se eu olhei eu vi alguma coisa, tipo, que eu achei, não faz assim, porque, né? Não tá certo isso, ou, sabe? Sim. Mas as crianças gostam tanto delas, tanto quanto da tia Kika, entende? Sim. Eu achei um amor elas, a paciência delas, sabe? Com as crianças. Então, tá explicado, porque algum dia elas já tiveram ali também. Exato. Já foram as crianças dali e entendem, né? Esse envolvimento, muitas vezes essa agitação que é, né, na função do espetáculo, mas elas conseguem passar essa tranquilidade para as crianças. Ainda dançam, né? Elas
tem que ajudar ali a dançar com as meninas e ainda tem as coreografias delas, né? Sim. Elas se viram bem, elas são maravilhosas. Sim. E uma das coisas que eu gostaria de te perguntar e que eu me pergunto também, que muitas vezes a gente precisa só de uma meia calça e não encontra, mas é como que é para vocês, para ti, né, como responsável da escola, em função de espetáculo e também no dia a dia das meninas ali, essa busca por fornecedores de meia calça, de sapatilha, de tecido. Como que a Tia Kika se vê, né, montar um espetáculo e ter que buscar também parceiros, fornecedores para poder proporcionar essas opções de figurinos, né? E também para o básico do dia a dia, porque além de a gente contar as histórias aqui, eu sempre falo que a nossa ideia é fazer uma provocação do bem, né? É fazer com que nosso telespectador que está assistindo, seja ele empresário ou não, já entenda qual que é o outro lado, né? O outro lado da moeda, daquela profissão, de eu buscar recursos, buscar produtos, insumos aqui em Itaqui para o balé, supomos, né? Ou para o jazz, enfim. Como que a senhora se vê nesse meio de ter que buscar produtos, desde o básico do dia a dia até em função dos espetáculos? Assim, desde que eu abri escola, a minha mãe, ela costurava, né? Ela fazia as minhas fantasias quando eu era bailarina, do outro balé, no caso, que eu dançava. Então, a minha mãe, ela faz os meus uniformes desde o início do ano e faz também o meu figurino. Só que aí, como? Tipo, a minha mãe já tá com 88 anos, Sim. né? A mãozinha dela já tá meio assim. Então, ela tem uma moça que ajuda ela, né? Então, mas a gente dividiu. Esse ano a gente dividiu. Nós ficamos com 3 costureiras trabalhando. Todas daqui da cidade. Todas daqui da cidade. Então, ela pegou a parte das crianças ali e as outras pegaram a parte dos adultos. Porque senão não ia dar tempo, sabe? Sim. Mas ela que faz os uniformes para mim até hoje. E sempre fez, sempre fez. E quando eu abri escola também, eu montei uma lojinha na escola. Aí eu trazia sapatilhas, meia calça, tudo de fora. Mas depois, quando a selaria ali trabalhava só com essa função de botas e coisa de gaúcho, né? Eles também começaram a trazer. Daí eu já não... Eu deixei porque eu não tinha uma secretária ali para ficar na parte de vendas e coisas, sabe? Sim. E aí eu acabei desistindo de ter a lojinha ali na escola. Então, elas compram ali. E tem no Super Duda também, meia calça. Ou tem a lojinha em Uruguaiana. Sim. Tem uma lojinha... E aí o pessoal compra fora. Eu lembro que a minha prima, que foi no festival em Joinville, ela voltou encantada com os produtos e as lojas e o tanto de coisa que tem para esse meio do balé. E era uma das coisas que eu me questionava, sabe? De tecido e acessórios para os figurinos, né? Porque a gente olha... são lindíssimos, né? Mas a gente não imagina, às vezes, a correria por trás para poder fazer com que dê certo tudo, né? Não, tu sabe que o Festival de Dança de Joinville, ele é uma loucura, né? Tipo, além da dança que tu vê o dia inteiro, tem a mostra competitiva, né? Que tu assiste os balés famosos que tem. Esse ano a gente assistiu a Bela Adormecida, que foi dançado pelo corpo de baile do Teatro Colón de Buenos Aires. Chique, sim. Muito lindo. E também nessa mostra competitiva vem gente só os mais tops, como diz o outro, né? Do Brasil. Então vem muita gente ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte. São escolas que são selecionadas por vídeo, para participar do evento. Então, só vê coisa linda, sabe? Na parte competitiva. Mas tem, paralelo a esse, tem os palcos abertos que tu pode assistir. Tem dança de tudo que é lugar, né? De tudo que é tipo. E tem essa feira da sapatilha, que é um ginásio, assim, enorme, que tem tudo que tu imagina e o que tu não imagina. Eu não me esqueço que a segunda vez que eu fui para Joinville, eu fui de ônibus, fui de avião com a minha filha. E na volta, a gente teve que trocar as passagens e voltar de ônibus, porque eu já comprei tanta coisa. Porque a gente enlouquece. A gente enlouquece, sabe? Porque aí, além do material que a gente usa, meia calça, colã, sainha, sapatilhas, tem de tudo que é tipo, de tudo que é preço. Sim. Tem o material para te trabalhar com as crianças, essa parte didática. Então, tem joguinho de dominó,
tem uno, tapete com as posições, com os passinhos, tem os cubos, assim, para te trabalhar, que antigamente isso não tinha, né? Sim. Então, a gente fica enlouquecida e quer trazer tudo. Sim. E tem uma variedade de coisas, né? Então, já fica aí uma dica também, né? Para quem trabalha para quem vende, né? Esses artigos, enfim, coisas que podem suprir uma demanda de mercado aqui da cidade, né? Que hoje aqui nós temos 2 escolas, pelo que eu sei, né? 2 escolas de balé e jazz na cidade. E é uma demanda que só ali na tua escola, que começou com 15 alunos, hoje são quantos? Hoje estamos com 110. Imagina. Contando com as crianças da escolinha, né? Sim. Só vou trocar essa garrafa de lugar para melhorar nossas fotos. Tá bom. Pronto, Gessé. E aí, hoje já são 110 alunos. E imagina a movimentação nas famílias, né? Até uma das coisas que eu gostaria de falar nesse sentido do espetáculo. Sempre foi essa função com as famílias, ou de um tempo para cá tu tem observado que as famílias estão se envolvendo? Porque o que eu vi? Eu vi a mãe, o pai, o irmão, a avó, o tio, a tia, todo mundo em função daquilo. E isso eu acredito que seja um trabalho do desenvolver indiretamente uma cultura diferente, né? Até para as próprias famílias. Porque, por exemplo, na minha família a gente só tem 2 bailarinas de tipo 10 tios e vários primos. Então, são coisas que agora vem a minha sobrinha, né? Então, ela tá pegando o gosto. Mas acredito que ao longo desse tempo talvez tenha tido uma adesão maior até dentro das famílias para assistir os espetáculos. Tu sabe que quando eu comecei, sempre a gente vendeu super bem lugares assim no teatro. Então, tipo, a gente colocava os ingressos e em uma semana já não tinha mais. E daí, só que o teatro tinha mais acomodações antigamente, né? Depois meio que deu uma acalmada. Daí a mãe, a tia, entende? A madrinha. Aí os pais, eram poucos que iam, sabe? Sim. Veio a pandemia e aí parou, acabou com tudo, né? Sim. E depois desse tempo da pandemia, o público voltou com tudo. Foi uma coisa incrível, assim. Tipo, a gente colocou os ingressos, a gente já é o 2º ano, já fazem 2 anos que passou a pandemia, né? Sim. A gente fazem 2 anos que, tipo, a gente coloca o primeiro dia e em uma semana termina tudo. Sim. E os pais vão, sabe? E ficam lá apoiando, e eu acho isso muito legal. Sim. Né? Porque tu tem que, a gente sempre, isso já é de praxe, né? Tu acompanhar o crescimento do teu filho na escola, nas apresentações da escola, no balé, no karatê, no judô, sei lá o quê, né? Sim. Tu tem que crescer junto, eu acho, né? Pra Sim. incentivar, porque elas gostam disso. Sim, né? e é um trabalho do ano todo, né? É um trabalho do ano todo, exatamente. Muitas vezes o pai tá só lá trabalhando para pagar a mensalidade, mas nem imagina, né? É verdade. O tão bonito, o tanto que e o filho... para elas ficam felizes, né? De ver que a família vai prestigiar, né? Sim. Então é legal, mas sabe que eu notei que depois da pandemia o pessoal começou a ir mais, Sim, sabe, no sim. teatro. Que legal. E isso todo mundo sai ganhando, né? Nesse sentido. E eu falo até na questão do comércio, porque daí todo mundo quer se arrumar, quer estar bonito, né? Sim. Pra ir assistir o espetáculo. As maquiadoras também já não tinham lugar mais, para quem deixou por último já não tinha mais horário, Sim. né? E isso é uma das coisas que fica em paralelo, mas a gente muitas vezes não observa, né? Toda essa movimentação que gera, porque daí é busca de fornecedores para fornecer tecido, linha, meia calça, acessórios dos figurinos, mais os prestadores de serviço do espetáculo, né? Com cenário, com sonorização, iluminação. E mais assim, o mercado das maquiadoras, cabeleireiras, enfim, É né? um envolvimento. Envolve quantas pessoas além das famílias, né? E isso, às vezes, é uma criança na família que faz toda essa movimentação. E hoje, depois desses 30 anos, né, de escola, além da evolução no número de alunos, na busca pela qualificação, o que a Tia Kika vê de evolução na nossa cidade com relação ao balé, à dança, até no sentido de algo como qualidade de vida mesmo, né? Porque é um meio social. Assim, ó, como eu estava te explicando antes, né, que eu trabalhei num projeto, né, dos bairros que dava oportunidade para as crianças carentes. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de incentivo à cultura, entende?
quando a gente vai viajar, a gente tem que ir por conta própria. Sim. É difícil a gente conseguir, vou conseguir um ônibus, ou que ao menos a gente pague a gasolina, que consiga o carro para ir, né? Hoje em dia é difícil, tu vai pedir patrocínio e daí o que acontece? As pessoas falam, mas essa escola todo mundo paga mensalidade, daí não precisa, tem todo mundo que dança pode, entende? Sim. Então, antigamente, quando eu comecei, tinha mais apoio. Tinha mais apoio até para fazer os folderzinhos, as pessoas gostavam de colocar um nome nas faixas, nas coisas, entende? Sim. Hoje eu não sinto muito isso também. Eu não sei se eu ganhei tanto não que eu acabei desistindo, sabe? Sim. Eu tenho pavor de pedir, então eu prefiro tirar do meu bolso e pagar, nem que eu não tenha lucro, Sim. do que ficar sentada esperando numa empresa que não tem interesse em patrocinar isso, entende? Sim. Então, eu acredito que poderia ser melhor nessa parte, sabe? Não tem muito incentivo. E essa experiência que a senhora falou dos bairros, como que foi assim, a escola que proporcionou? Foi um projeto do município, do estado, que envolvia as crianças de quais bairros? Olha, na época, a gente fez um plano, assim, a gente fez um esquema, tipo, de levar a dança, né? Como que a gente ia trabalhar isso aí? Daí a gente pegou, montou direitinho ali, poderíamos fazer um projeto dançando, mas foi um convite que teve. Sim. Que foi na época do Silas. Do Silas e do... Não me lembro quem era o vice-prefeito. Era do Silas Goulart. Tá. Daí, eles me chamaram e apresentaram esse projeto, porque foi, tipo, conversado, né? Sim. Que lindo esse trabalho, quem sabe tu vai dar aula nas escolas, né? Alguma coisa assim. Daí eu pensava, nas escolas é complicado, porque as crianças já têm a rotina delas ali, né? E daí, então, Sim. tu vai ter que fazer uma coisa depois, um horário depois que termina, e tem gente que depende de condução para ir para sua casa, né? É complicado. E daí a gente deu a ideia de fazer esse projeto dançando nos bairros, né? E foi uma parceria com a prefeitura daquela época. E daí eu também tinha auxiliar, né? Era eu e outra menina. E daí a gente foi nos bairros que eu não sei porque foram selecionados esses aí. Que foi o 24, que as aulas eram ali no Getúlio, na Escola Getúlio. Lá na Vila Nova, que era no centro da Vila Nova, que tem, eu não sei se ainda existe. Centro comunitário? Centro comunitário. Existe. E ali na Coab era no clubinho. E nós ficamos 2 anos dando aula nesse projeto, né? E participaram mais de 200 crianças. Com o apoio da prefeitura, e era a prefeitura que pagava para a gente fazer esse trabalho, né? E daí, até nós fizemos uma apresentação no teatro, nós conseguimos comprar sapatilhas na época, bem a preço de custo, sabe? Porque eram 200 crianças, né? Fizemos camiseta e elas receberam um certificado de participação, foi bem legal, sabe? As famílias foram, não precisavam pagar ingresso também. Aí tantas pessoas recebiam 1 ou 2 ingressos para ir, porque era muita gente. Sim. Fizemos a apresentação, fizemos desfile também no 7 de setembro com as crianças. E foi, na época, assim, um projeto bem legal. Só que aí, nesse meio tempo, eu engravidei. E aí, eu tive que parar, né, para ganhar nenê. Sim. E aí, depois, mudou o prefeito. E aí, a gente acabou não voltando, sabe? Sim. É uma pena, porque a gente sempre comenta, né? O João Vitor também ele disse que foi cria de projeto, ele disse. E aí, ele aprendeu a tocar violão, a fazer artesanato. Não, isso é muito bom, porque dá oportunidade, né, para quem não pode. Sim. E tu não imagina, assim, de pessoas talentosas, de crianças talentosas que tem nesses projetos. E eu tenho algumas alunas que depois foram ali para academia, sabe? Sim. Aí, tipo, organizei umas bolsas, uma coisa assim, tipo, para elas poderem continuar dançando. Não poderia dar para todas, né? Mas quem realmente gostou, que adorou, que queria seguir, eu acabei dando, sabe, essa oportunidade.
Então, foi um projeto muito legal na época. Mas vou te falar assim, ó, de ano 2004. Imagina, 2004 foi quando eu ganhei minha filha. Sim, e o quanto isso às vezes, é que nem a gente fala, né? A criança, ela precisa ser testada, né? Em várias coisas. No esporte, no balé, na qualquer outra área que seja, no canto, na música, porque as habilidades, elas vão se sobressaindo, né? Gosta disso, tem um brilho no olho para dançar, mas fui lá na aula de pandeiro e não gostei muito, né? Então é importante também ter essas parcerias, esses projetos que possam fomentar alguma habilidade mesmo, né? Mesmo que quando criança, para que possa lá na frente, daqui a pouco, seguir carreira, né? Que nem a Kika não imaginava que ia ser prof. Não, eu achei que eu ia ser prof mesmo na escola. E olha, vou te dizer, tem gente que me pergunta, tu te arrepende? Não me arrependo. Porque eu faço o meu horário, sabe? E eu ganho super bem também. E faço o que eu gosto, né? Porque hoje eu vejo tanta gente que faz o que não gosta. Nós falávamos isso, então, inclusive. Eu não me arrependo. Vivo da dança e sou muito feliz. E agora, já vou dia 30 agora de dezembro, eu já completo meus 52 anos. Tenho 32 anos de escola. Imagina. Né? E eu sempre digo assim, eu vou indo, e o meu marido até, ele fala assim, deu, né? Já não precisa mais te apresentar. E eu disse pra ele, olha, enquanto eu puder levantar minha perna, eu vou dançar. Sim. Já tô com uma herniazinha de disco que me incomoda, mas também eu vou lá, me aqueço, passa dor, outro dia eu tô com dor, outro dia eu tô sem dor, mas isso faz parte, né? Sim. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto, e eu vivo, eu respiro, dança, então... Sim, isso nós falávamos num episódio com o Fernando até sobre isso, sabe? Sobre agora com a chegada de final de ano, né? A gente fica bem reflexivo e pensando, que eu fiz esse ano, deu certo, deu errado, pra onde que eu tô indo, da onde que eu tô vindo, né? E às vezes, muitas vezes é triste a gente chegar no final do ano e pensar, poxa, mais um ano que eu tive que guardar aquele sonho na gaveta, ou que eu tô fazendo o que eu não gosto. E tá tudo bem, nem todo mundo consegue viver do que ama, mas que a gente possa também desenvolver um plano estratégico, né, de vida, de que hoje eu estou fazendo o que eu não gosto 100%, né, o que está me sustentando. Mas como que eu vou fazer para chegar onde eu quero, né, fazer o que eu gosto realmente e principalmente saber o que gosta, né, porque a maioria das pessoas não se conhece, não sabe o que gosta. Aí fica difícil mesmo, né. Quando que teve essa virada de chave de tipo, não, é isso e ponto? Não, assim, quando eu terminei ali meu magistério, né, que eu dava aula, e eu estava fazendo estágio no colégio também, eu dava aula para a primeira série, e aí então eu dava aula de manhã na academia e à tardinha. Mas eu tinha uma turminha pequena, então dava para fazer tudo, né? E daí eu fui ficando, e era uma coisa que eu gostava, e acabou que, tipo, quando eu tinha que partir mesmo para fazer a faculdade fora, eu pensei, não, vou ficar mais um ano só para ver o que vai acontecer, né? E acabou que eu não fui fazer a faculdade, fiquei dando aula, né? E não parei mais. Sim, e isso é legal a gente falar e ver. Ontem eu falei, ontem não, né? Quando eu gravo o episódio eu fico bem aleatória. Mas nós conversávamos exatamente isso com o Fernando, que às vezes a gente acha que o sucesso vai estar no diploma, vai estar nisso, vai estar... Mais um aqui discípulo que não fez faculdade, no caso do Fernando, ele trancou a faculdade, eu também tranquei a faculdade quando eu entendi assim, ó, não é isso que eu quero, vou recalcular a rota. Mas é importante a gente ter essa cara de pau, né? De dizer, não, eu acredito no que eu faço e eu vou trabalhar séria e vou tentar buscar parceiros, né? Ou divulgar meu trabalho e vamos indo devagarinho. Sabe que a minha família é de artistas, assim, né? Porque o meu tio, o irmão da minha mãe, o Jorge Vomer, não sei se você já ouviu falar, né? Ele não vive mais, mas ele fez muita coisa pela cultura. Então, quando eu comecei, ele me ajudou muito. Ele fazia os meus cenários, ele desenhava os figurinos, ele meio que abriu, assim, a minha mente, meu caminho, entende? Sim. Ele me ajudou muito no começo. E não adianta, a gente tem que sair e buscar coisas novas, sempre, entende? Por mais que, eu tô com 32 anos de dança, eu não consigo não fazer algum curso, alguma coisa durante o ano, porque parece que me falta, sabe? Sim. Alguma coisa.
Sim. Então, eu vou, saio, às vezes eu passo uma semana fora, eu volto assim, cheia de ideias. E aí, às vezes, tem alunas que nem estão interessadas nisso aí, no que tu fez, no que tu deixou de fazer. Sim. Elas acham, ai, que horror, que difícil isso aí, de onde que tu tirou? Digo, gente, o pessoal vem lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, são cidades mais atualizadas, modernas, né? Sim. A tia vai fazer um curso, não, mas é muito difícil isso. Mas vocês vão aprender. Sim. Porque não podemos ficar no mesmo, né, sempre. Então, eu gosto, eu me sinto bem, sabe, fazendo isso. Porque parece que quando eu não saio, tá me faltando uma coisa. Sim, sabe? sim. E é legal, é uma das coisas que a gente sempre fala aqui também. Dessa importância das pessoas terem essa visão assim, tá aqui não tem, vou embora. Não, mas dá pra tu ir lá, buscar e trazer. Não, né? Tu sabe que eu não saía para os concursos porque eu tinha medo. E aí uma amiga me disse assim, tu tem que ir uma primeira vez para te ver como é que vai ser, porque sempre eu achava, eu sou aqui de Itaqui, né? A minha coreografia, vou me encontrar com alguma pessoa lá de Santa Maria, de Porto Alegre, a minha coreografia de repente não vai ser aprovada, né? Sim. E até tu dar o primeiro passo, bom, Sim. Aí eu fui. E eu lembro que era um grupo de 14 gurias. Nós fomos à Uruguaiana, primeiro concurso. E nós tiramos primeiro lugar na coreografia. E foi uma festa, né? Sim. Tanto para a academia, e elas se sentiram maravilhosas. Ai, viu, tia, não sei. Daí depois a gente não parou de sair. Sim. E eu gosto de ir para tudo que é lugar que eu posso, assim, porque a gente pega ali dos jurados o que eles querem que a gente melhore, entende? Sim, sim. Então, às vezes, a coreografia, tirou um terceiro lugar. Por que a gente tirou? A gente dançou tão bem. Então, falta alguma coisa, vamos ver o que é. Sim, entende? sim. Então, é isso aí. E é interessante que, para elas, é essa experiência de estar sendo julgada, né? E tem coisas que, às vezes, talvez a prof cobre no ensaio e que, é chato, coisa chata. Aí chega lá e o jurado fala exatamente isso. Sempre existe isso. Eu mostro para elas, olha aqui, ó. Eu falei, arrumem a postura, estica a ponta do pé, põe a energia. Tá bem. Chegam lá, daí repetem a dança delas. Aí, quando tu vai ver, coloque mais energia na coreografia, vocês viu? Aqui tal, sabe? Sim. Porque, às vezes, como eu digo, o santo de casa não faz milagre, né? Sim. Às vezes tem que vir outra pessoa de fora, olhar e dizer isso, né? Sim. Para elas entenderem. Sim, sim. Até quando a minha filha vem, elas ficam tudo... lá vem a Juju, agora a Juju começa. Porque a Juju já chega e começa. Gurias, vamos lá, se estiquem essa perna, não sei o que, estiquem esse pé, postura, dancem sorrindo. Sim. E aí algumas acham, já vem a general aqui mandando a gente. Mas não é questão disso. Eu gosto que outras pessoas opinem, entende? Sim. E digam assim, faz isso, faz aquilo, porque tu vai ver que vai ser melhor. Eu não me importo com isso, sabe? Sim. Mas tem gente que às vezes se importa, né? Não Sim. gosta de ser corrigida por outra pessoa. Sim. São coisas que podem não ser corrigidas pela prof ali, mas vai ser corrigida pelo jurado. É. É aquela coisa que a gente fala, se a gente não aprende em casa, a gente vai ser corrigido na rua, né? E isso é um pouco para tudo, né? Se a gente não escuta, às vezes, aquela lição... é aquilo que eu te falei. Hoje em dia tá difícil. Olha, eu não sei se um pouco... essa atualidade que a gente vive, é o Instagram, é muita coisa que tu vê que não é tudo o que tu vê, né? Sim, sim. Então, eu não sei, eu acho que muitas pessoas, assim, parece que não tem mais, como é que eu vou te dizer? Não tem mais aquela coisa de antigamente, assim. Quero te dizer, como é que eu vou te explicar a palavra? Não sei explicar. Mas eu sei, não sei, parece que levam as coisas assim, sabe? Tá tudo bem. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sim. Porque, sabe, não admitir, assim, que uma prof te corrija ou te chame a atenção, já levam para outros lados. E não pode ser assim, né? Porque nem tudo vai ser sempre bom. Sim. Né? É como eu disse, eu digo para elas assim... Gurias, às vezes tá tudo bem aqui, mas vocês vão ter alguma porteirinha que vocês não vão conseguir passar. E aí vocês não podem virar olho ou reclamar, né? Sentar e chorar, sim. Sentar e chorar, porque a vida é assim. Sim, e sim. a vida vai ensinando, então tu tem que saber ouvir, né? Sim. Nem sempre só vai ser elogios.
né? Sim. Mas isso é para vocês, é para o crescimento, né? Sim. De cada uma. É saber de quem ouvir, da onde vem, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que levar para a vida, porque muitas vezes, por exemplo, né? Supomos que no balé, elas vão estar ouvindo uma cobrança da prof, uma exigência, né? Uma melhoria da prof que está ali há 32 anos e que também viaja para os grandes centros para buscar referências, para estar no meio de referências atualizadas. Diferente de ouvir da Kelly, que nunca dançou balé e está falando uma opinião baseada nas frustrações dela. Né? Então, isso são critérios que a gente tem que trazer para a dança e para a vida também, né? Para o trabalho, para a empresa. Tá, mas eu estou ouvindo essa crítica de quem? Será que essa pessoa realmente é referência para mim? E às vezes não é nem crítica, né? É uma correção. Sim. E aquele olho já vira, sabe? Sim, sim. E aí é complicado, mas eu levo de boas, sabe? Eu já passou o tempo assim porque eu chegava, às vezes, eu ficava mal, sabe? Que eu ficava poxa, eu não posso corrigir a minha aluna. Sim. Né? Não existe isso. Sim. Então, tipo, não sou daquelas profs rigorosas, coisa e tal, porque, como eu te disse, eu trabalho a individualidade de cada menina. Uhum. Porque nas turmas tem de tudo. Tem meninas que já dançam há mais tempo, tem meninas que entraram porque, eu quero ficar na turma da fulana, porque, né, eu me dou com ela. E elas têm a mesma idade, então a gente acaba deixando, mas cada uma tem o seu jeitinho de dançar, entende? Aí algumas se ligam o tempo todo, algumas se distraem, entende? Então, tipo, eu chamo a atenção, fulana faz isso, procura arrumar essa partezinha, eu vou dando as dicas, né? Mas às vezes as pessoas se incomodam, mas também antes eu ficava grilada, pensando, poxa vida, né? Eu quero ajudar, mas eu acho que E aí eu vou levando, entende? Não, e essa vivência também... Mas aí que depois, quando a gente vai para um concurso, que aparecem as coisas, né? Sim. E aí elas falam, poderia ter ido melhor, sabe? Sim. E aí, ou quando elas tiram o primeiro lugar, eu digo assim, gurias, não quer dizer que vocês tiraram o primeiro lugar, que vocês estão perfeitas, porque não existe perfeição. Sim, não existe, né? A gente tá sempre na luta. Sim. Não tem. Às vezes eu erro alguma coisa e, tia, você errou. Eu digo, errei. Eu sou humana, eu também erro, sabe? Então, ou eu me esqueço alguma coisa, tem de tudo, né? Sim. E isso do balé para o mercado de trabalho, para a vida como um todo, né? Porque nem sempre vai estar agradando. A gente sempre faz uma provinha no final do ano, que eu dou o certificado do ano que elas fizeram, né? Então, tipo, elas prestam um exame, é uma provinha. Claro que quando elas vão terminar o curso, vem uma banca examinadora de fora para fazer a conclusão firme mesmo, né? Mas sempre a gente faz uma provinha, que não são todas, é opcional também. Tudo lá na escola a gente faz opcional, entendeu? Sim. Tu quer apresentar? Sim. Não quer viajar? Sim. Não quer? Não tem problema. Tu quer participar das coisas que a gente faz durante o ano? É tudo muito à vontade, assim. Não deixa, a gente não põe nada, é obrigatório vir assim, Não, a gente não trabalha assim. E eu sempre incentivo muito as gurias, porque eu comecei assim, entende? Eu digo, gurias, façam o examezinho, peguem o certificado de vocês vão guardando. Sim. Porque aí, vocês vão mudar de cidade, vocês querem dançar, vocês vão chegar numa escola. Em que nível tu tá? Eu dancei 5 anos. Mas em que nível que tu tá? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, aquele certificado ali, não que ele é um certificado de formação, né? Tu tem que ter uma banca examinadora para fazer isso. Então, eu sempre digo, façam valer a pena o ano de vocês, porque amanhã depois vocês vão mudar de cidade. Se vocês quiserem dar uma aulinha de balé, né, para criança, vocês podem ir numa escolinha, numa escola maior, se oferecer para trabalhar, porque às vezes as pessoas gostam de ter pessoas assim relacionadas com dança para qualquer outro tipo de apresentação, tanto para o Dia dos Pais, alguma atividade da escola mesmo, né? Tem uma pessoa que ajude ali com coreografias e coisas. E eu sempre incentivo elas a ter essa parte aí, né? Porque eu digo, gurias, vocês estão fazendo um curso de formação. O balé clássico é um curso de formação. Então, amanhã depois, vocês podem estar cursando uma faculdade, mas se vocês quiserem trabalhar e começar a dar aulinha de vocês podem. Né? Sim, é uma todo renda. Esse trabalho, todos esses cursos que vocês estão fazendo, guardem os certificados que tudo isso é válido para o currículo futuramente.
Sim. Então eu incentivo muito elas, sabe? Sim, dá uma visão de futuro, Nem né? que de que elas, não é... elas estão fazendo por hobby, não. Eu não quero ser prof. Tudo bem, mas vai que um dia, né? Sim, a gente não sabe, né? E isso é muito importante no sentido disso mesmo, né? De ser uma porta para o mercado de trabalho, né? Tanto que a gente fala que, como começar, por onde começar. Mas aproveitar do que tu já faz, né? Seja o balé, seja o esporte, seja o inglês, seja o espanhol, algo que tu já tá desenvolvendo, usar disso também como um caminho, né? Porque senão depois a gente chega lá, mas tô aqui agora, tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que não sei por onde começar, e aí vou fazer qualquer coisa aleatória. E se é algo que tu já gosta, que tu já vem se desenvolvendo, né? Acaba que se torna não um caminho mais fácil, que nunca é, né? Mas um caminho mais leve, mais fluido, de fazer o que se gosta. E nesses 32 anos, a tia Kika nunca pensou assim, nossa, vou escalar a escola, vou abrir uma em São Borja, uma em Uruguaiana. Não, assim, eu sozinha, né? É complicado. Daí, tipo, até a gente abriu em Santiago. A minha filha foi para Santiago para fazer veterinária. Daí a faculdade dela era à noite, né? É à noite ainda. Daí ela me disse, mãe, eu passo o dia sem fazer nada, o que tu acha? Eu gostaria de trabalhar, fazer alguma coisa, me ocupar, né? Eu disse, tá, mas e o que tu quer fazer? Ela assim, não sei, pensei em alguma loja, ser recepcionista, alguma coisa. E daí o meu marido disse assim, mas por que ela não dá aula de balé, né? Porque dança desde os 2 anos, sempre me acompanhou, viajava comigo e coisa, e fez bastante curso também. Daí ela disse, mas será? Mas e aí a gente vai ter que abrir uma escola aqui, né? E eu já fiquei bem faceira, né? Tá, não, mas vamos procurar um lugar. A gente procura um lugar pequeno e faz uma experiência. Se não der certo, não tem problema. Mas a gente tem que tentar na vida. Eu sempre digo isso pra eles, né? A gente tem que meter a cara, né? Eu penso assim, se não dá, tudo bem. Bom, daí nós tem uma escola, né? Em Santiago tem uma escola. Mas aí ela primeiro tentou dar aula nas escolas de lá. Mas aí já tinha um professor que dava e a outra escola, a outra professora dava. Daí, que eram as escolas particulares. Daí a gente resolveu abrir porque ela fazia hipismo e eu eu conheci umas pessoas do grupo do hipismo lá de Santiago numa competição que teve em São Borja. E daí elas falaram assim, mas vocês dão aula de balé, tem que abrir lá em Santiago, porque tem só uma professora. Só que, tipo, tem gente que queria outra professora. Sim. E eu digo, bom, né? Já fiquei meio assim, sabe? Balançada já. Balançada. Digo, pois é, que legal. E eu achei, assim, quando ela foi para Santiago, eu digo, meu Deus, por que tu escolheu Santiago, Juju? Podia fazer aqui em Uruguaiana mais perto também, né? Ou Santa Maria, que meu filho mora em Santa Maria. E ela foi justamente por causa do hipismo, né? Sim. Que ela não queria parar de saltar. Daí, eu fui para Santiago e me apaixonei por Santiago. Achei uma cidade super organizada, limpinha, sabe? Limpinha. Achei muito legal Santiago. Daí, abrimos a escola, achamos uma peça que não era muito grande, Só que lá em Santiago, as escolas, elas têm o turno integral, né? Que é o de manhã e de tarde. Sim. E daí as crianças saem, tipo, 6h15 da escola. Tem crianças que passam o dia. Daí as crianças, a maioria que procurava, queria horário depois da escola. Só que ela, à noite. Só que ela entrava na faculdade às 7h. Então ela tinha que estar 6h20 em casa para a van pegar ela e ir para ela ir para a faculdade. Daí ela disse, mas eu vou tentar montar a turma de manhã e mais cedo da tarde, né? Bom, daí ela conseguiu um grupinho de meninas, assim. Não era muita gente, mas era um grupinho bom, sabe? E aí eu fiquei indo, tipo, eu ia toda semana, ficava segunda e terça, ajudava ela até ela se organizar, se ambientar, coisa e tal. Só que aí depois eu cansei da estrada, sabe? Aí eu disse pra ela assim, tu te anima a ficar sozinha? Não, me animo sim, agora eu já me engrenei, né? Tá. Mas ela tinha mais as pequenininhas. E ela tinha um pouco de dificuldade de trabalhar com as pequenininhas, sabe? Ela gostava de trabalhar mais com as de 10 pra cima. Porque ela pensa que já entende melhor, sabe? E as pequenas tu tem que ter todo um xaraxaxá, né? Que ela me diz assim, mãe, é só tu que tem isso. Sim. Mas eu digo, isso aí não é só eu. Isso aí é experiência, é viver isso aí. Sim. Daqui a pouco tu consegue te adaptar com elas, tu vai ver que vai dar tudo certo. E aí foi o que deu, sabe? Foi bem. Só que
A escola durou 1 ano e meio só, porque ela começou a se apertar os horários, as disciplinas, e aí tu tem que fazer, na veterinária, tu tem que fazer estágio, tu tem que ir para fora, tu tem que passar o dia, às vezes, para fora, e ela estava perdendo tudo isso, sabe? E daí ela disse, ai mãe, acho que eu não quero mais. Tu vai ficar chateada? Eu digo, não, porque isso é um sonho meu. Eu queria realmente, que eu pensava assim, que como tu dança desde os 2 anos, eu pensava que eu ia ficar velhinha, ia parar de dar aula, e tu ia ficar, tu ia assumir aqui a academia, mas eu sei que tu não quer voltar para Itaqui, que eu sei que tu vai para frente. Então, eu não vou ficar chateada por isso, eu disse para ela. E ela, eu entendi, tudo bem, até porque eu disse assim, tu não te preocupa que eu vou pagar o teu aluguel, as coisas tudo lá, e o teu dinheirinho das tuas alunas vai ser para ti. Não te preocupa que não precisa me mandar nada. Faz a tua aula com comprometimento, né? E com responsabilidade. Ai, tá, daí ela teve que anunciar que ela não ia mais poder dar aula, coisa e tal, terminou o ano, tudo. Ai, as guriazinhas ficaram num sentimento, Só né? Só pode. E aí, foi isso, né? Mas foi uma experiência boa, sabe? Porque a gente agradece até hoje as boas-vindas que deram pra gente, porque não foi tão difícil, sabe? Porque, claro, tu vai chegar numa cidade, né? Que tu, ninguém, a gente não tinha vínculo nenhum, não conhecia ninguém lá. E o meu medo maior dela ir pra lá era esse, que eu digo, Juju, acontece alguma coisa contigo, quem que eu vou chamar? Daí, se não fosse o colega do meu marido de banco, né? Que eles, Sedão, que já morou aqui em Itaqui, que eu tinha mais ou menos, acontece alguma coisa, eu chamo ele para socorrer, né? Mas no fim, depois a gente vai, em seguida que a gente chegou, já foi conhecendo pessoas e foi muito legal, sabe? Mas aí acabou que ela não quis mais. Mas eu sozinha eu não posso, né? Eu gostaria de agarrar o mundo, assim, eu tenho muitos planos e coisas, mas é que a gente vai deixando. E aí, depois da pandemia, cresceu um pouco mais o número de pessoas para dançar, sabe? Eu acho que o pessoal ficou tanto tempo em casa, né? Que todo mundo resolveu dançar. Quero viver. Quero viver. Então, acabou que eu me enchi de horário de novo e aí não dá para sair, né? E eu já tinha me colocado uma meta, assim, porque acaba que eu invento coisas. Eu tô sempre inventando uma coisa. Daí, eu não paro quieta, sabe? E aí, só que aí, às vezes eu digo, ai, tô tão cansada. E meu marido diz assim, quem tu plantou, agora tu tá colhendo, né? Então, assim, ó, aguenta, porque tu inventa coisa, tá sempre inventando, mas é que eu acho que tu tem que ter isso aí. Tu tem que fazer uns agitos com as crianças, sabe? Porque elas gostam e eu também gosto disso. E aí acabou que não deu mais lá, e aí ela tá vivendo a veterinária dela, mas ela me ajuda muito, tanto é que esse espetáculo do Enrolados foi ela que montou tudo. Então, tipo, ela fez os figurinos. Isso que eu ia perguntar dos figurinos, que foi uma das coisas que eu percebi, assim, ó, a sutileza, a delicadeza, a proteção das roupas das pequenas, sabe? Esse cuidado por serem crianças, não ser nada muito aberto, nada muito... que tire esse encanto de que realmente é uma criança, sabe? Isso eu achei fantástico, esse olhar, essa sensibilidade para com as crianças. Sabe que ela tem esse dom, assim, ela cria as coisas, já desde o ano passado nós levamos a fantástica fábrica de chocolate do William Wonka, né? E daí a gente já tinha esse tema para levar e veio a pandemia. E daí nós deixamos guardado, mas ela já tinha feito todos os figurinos, né? E ela disse, mãe, vamos fazer. Tá, daí fizemos e também foi muito legal. E aí, esse ano, ela me veio com esse tema. E eu, o que é isso, Juliana, Enrolados? Ela, mãe, a história da Rapunzel, não sei o quê. Eu digo, tá, mas será? E aí eu olhava assim, mas não tem muita coisa, né? Foi aquilo que eu te falei antes. Não tem muitos personagens, são aqueles principais, mas não tem. E aí, não, mas a gente vai transformar tudo em dança. Sol, floresta, estrelas, não sei mais o quê. Eu digo, tá bem. Só que assim, ela se envolveu tanto que eu acabei fazendo as coreografias e a temática toda, figurinos, cenário, toda a parte nossa de divulgação do Instagram, tudo foi ela que fez, porque ela gosta das coisas. Então isso é bom também, porque como eu digo, é um sangue novo, né? Então tudo que ela coloca ali, as gurias já enlouquecem, vamos fazer, porque eu tenho uma turma muito boa, né? A minha turma, graças a Deus,
tanto das médias ali de 10, 11 anos, tu fala uma coisa e elas, vamos, tia Kika, vamos. E eu digo, mas será que vai dar certo, gurias? Ai, gurias, tá me dando uma coisa, já tô com borboleta no estômago. E elas, não, vai dar certo. Então, elas pensam também. Sim. Elas vivem junto. Elas vivem junto isso, sabe? Então, foi muito legal e a gente foi criando a história, deu aquela correria ali de roupa, de troca de roupa. Sim. Porque quando eu dividi as coreografias, eu pensei, tem uma dança assim que eu vi mais ou menos de água que eu achei muito legal, que dá para tirar umas ideias. Tá, água, não sei o que. Agora, a roupa das lanternas nós ocupamos a do ano passado. Daí a gente reaproveitou o uniforme, porque eu achei bem legal que elas toparam também, porque às vezes elas não gostam de repetir o uniforme. Ai, meu Deus, sim. Fantasia, né? E aí eu digo, gurias, vamos... Mas será? A gente não vai fazer roupa nova? Eu digo, vocês vão fazer roupa nova. Vocês vão fazer uma roupa nova. Quem é personagem principal vai ter que fazer outra. Mas eu acho que a gente pode ocupar duas. Que uma foi do nosso musical de julho e outra foi do ano passado, que elas não tinham ocupado. E aí eu acho isso jóia, assim, sabe? Sim. Tu poder reaproveitar alguma coisa também, né? Porque fazer uma fantasia hoje não é barato, né? Sim. Então, a gente pôde aproveitar isso aí. E foi quando a gente montou, assim, que deu as coincidências que uma dança ia ficar perto, ia ter que se trocar. Eu digo, gurias, e agora? O que a gente faz? Ou vocês saem dessa dança? Não, a gente não vai sair de dança nenhuma, ninguém quer sair. Sim. Não, e é um sarro, porque elas já têm um monte de dança, né? E sempre acho que é pouca. E daí eu vou lá e faço, vamos fazer mais uma coisa depois dessa correria, né? Sim, eu acompanhei ali uma mãe que a filha tinha que se trocar, tipo, no intervalo saía de uma dança, e quando saíam os personagens daquela dança do palco, a menina se trocava, porque ela já tinha que entrar na próxima. Tinha que entrar, e exato. aí ela já tava... E eu acho muito legal, porque daí elas criam as estratégias delas, né? Porque daí ela já tava com a roupa por baixo, só trocou as coisas mais soltas, colocou a saia. Não, mas aí é que tá, sabe, que eu comecei a fazer, e aí depois a Juju foi me passar a parte das encenações. Que daí eu vi que uma coisa estava muito perto da outra. Só que aí, tipo, não tinha mais que a gente fazer, sabe? Sim. E daí eu digo, tá, e gurias, então vamos lá, a gente vai ter que se virar nos 30, se não der, eu paro a música, né? Eu não gosto de deixar... Eu tenho uma coisa comigo no teatro, assim, eu penso que o teatro é quente. Sim. No verão, e ele é frio no inverno, né? E eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Tanto é que o tema esse ano foi um pouquinho mais extenso, porque ele tinha essa coisa de teatro e dança junto, né? Mas eu me dá um pânico de fazer uma coisa mais que 1h30, entende? Sim. Porque eu vejo que as pessoas começam a se abanar e aquilo não combina assim comigo. Sim. Mas esse ano foi necessário em função do tema. Isso que a gente tentou cortar o máximo que dava. Mas eu não gosto, assim, até a troca de cenário, né? Uma pena que a gente tá sem cortina no teatro também, Sim. que as pessoas têm que ver até isso, né? Uma judiaria que não deu para arrumar, eles não conseguem um técnico para arrumar aquela cortina. E então, assim, tudo a gente tem que fazer correndo, né? Mas, como eu disse, artista é assim. Eu olho alguns vídeos no Instagram e nessa época aqui tem sempre alguma bailarina que tá passando pelo mesmo perrengue. Sim. Eu digo, e teve uma mãe que saiu falando assim, ai, que horror, coitadinha, teve que se trocar tão rápido. Eu digo, faz parte isso aí. E elas querem. Sim. Porque, né, tipo, eu me defendo também, porque elas querem tudo. Só que aí tem que aguentar as consequências. Tem que aguentar o rojão, né? É bem isso. Mas deu tudo certo no final, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. E foi tão lindo de ver, né? Eu assisti o espetáculo e também fiquei nos bastidores. Mas o que mais me chamou a atenção é todo esse envolvimento das famílias mesmo, sabe? Que daí começa a perceber que não é só sobre... vou lá fazer balé na Tia Kika ou na escola que for. Não é só sobre aquela aula ali, naquele horário. É toda essa disciplina, todo esse envolvimento que reverbera nas famílias, reverbera na cidade, né? Em função dos prestadores de serviço, nas costureiras, no fornecedor de tecido, no teatro ali também, porque muitas vezes as pessoas nunca foram no teatro e o espetáculo na família vai, ou às vezes aquela família nunca sai de casa, não, porque é o espetáculo da fulana. Tu sabe que nós fomos pro Samborja em dança, e quando é pertinho, eu gosto de levar as pequenas, não as babies, sabe, mas as meninas que já têm tipo 8, 9 anos.
E daí eu convidei assim, nos grupos, assim, mas eu achava que ia juntar tanta gente, né? Quando eu vi, tinha umas 40 e poucas para ir para bailarinas. Bailarinas. E aí foi uma revolução de paz, assim, foi coisa mais linda. Estavam todos eles lá na plateia, gritando, aplaudindo, sabe? Foi muito legal. Daí alguns foram de carro, outras foram de van. E levaram, acompanharam, porque esses concursos, normalmente, eles começam de manhã e terminam à noite, né? É dança para mais de metro. Sim. Mas ficaram lá, bem faceiros, depois voltaram, só que aí não sabiam, a gente teve que esperar o resultado, que era lá. Aí depois coloquei nos grupos, aí era aquela gritaria, porque adoro, né, uma função. Sim. Mas a gente tem, graças a Deus, bastante participação nesse sentido, assim, sabe? Quando tem apresentações, quando tem... concursos que elas podem participar, eles são muito legais, assim, eles incentivam elas de irem. Isso é muito bom, né? De todo esse sentido de movimentar o comércio como um todo, né? Não é só sobre a escola em si, mas o tanto que movimenta a economia do município e fora, né? Porque daí também tem que comer nesses lugares, que, né? Então, é muito legal a gente passar essa visão também dos bastidores, né? Da escola, do espetáculo, para o nosso telespectador também, muitas vezes, pode ser que também nunca tenha ido, né? Ou não tenha alguém que participe da família e entender o todo que abrange, né? Então, esse espaço foi criado basicamente para isso, né? Para que a gente possa, além de contar as histórias, mas trazer pontos de vista diferentes, né? A sua opinião com relação também as gerações, né? Como é difícil lidar, como tá difícil, mas se continua, né? E com jeitinho vai indo. A questão também dos projetos, que é algo muito legal, que abrange não só uma determinada classe social, mas sim outras também, que muitas vezes podem ver na dança como uma válvula de escape, né? Como um futuro, como um caminho novo, uma portinha de possibilidade que pode se abrir, né, dentro da realidade, às vezes, que a pessoa vive, que ela pode não ter uma esperança de um caminho diferente, né? Então, são coisas que eu não sabia, né, que tinha, não é da minha época, que nem a gente fala, né, não é do meu tempo, mas é legal a gente trazer à tona que dá para criar, dá para fazer, dá para trazer soluções realmente, né? Não só para as nossas empresas, mas também nós, como empresas, ter uma noção social, né? De se envolver também com a comunidade, não só prestando o seu serviço, e sim de uma forma mais ampla, de levar a cidadania, educação, conhecimento para as comunidades que talvez não tenham esse acesso, né? Sim. Aqui no nosso podcast, Tia Kika, nós temos um quadro que se chama Bate e Volta, que eu inventei, que eu sempre invento também, só desse time aí, né, que não sabe, tá quieta. E aí eu inventei aqui no podcast, nessa temporada, esse quadro Bate e Volta, que é basicamente quando a gente está encerrando o episódio, eu faço esse quadro para que o nosso telespectador entenda que nós temos diferentes pontos de vista sobre as coisas e tá tudo bem. Então, como que vai ser? Eu vou lhe dizer uma palavra e a senhora vai me dizer o que isso representa ou um conceito que a senhora tem sobre aquilo, tá bom? Referente à família. Família. Ai, família é meu porto seguro, como diz o outro, né? É tudo. Sucesso. Sucesso essencial. E dinheiro? Dinheiro é bom, mas às vezes não é tudo. E um ponto de força da Tia Kika? Ponto de força. Meus filhos. Faço tudo por eles. E por que a Tia Kika faz o que faz? Ai, porque não sei, eu amo o que eu faço. Sei te explicar. E o mais engraçado é que a gente tá chegando, esse é um dos últimos episódios, e a maioria das pessoas que passa por aqui responde essa mesma coisa. Porque é o que eu amo. Então, a gente vê que muitas das coisas se interligam. É aquela coisa assim que às vezes só muda de endereço, né, a história, mas tem os seus perrengues, tem o seu lado bom, e no fundo o que realmente importa quando eu faço essa pergunta, o que eu vejo na maioria de todos é o olho brilhar, né, porque eu faço o que eu amo. Então, dentro do que a gente vinha falando, né, com a chegada de final do ano, da gente refletir sobre o que a gente vem fazendo, a importância da gente fazer o que a gente gosta, o que a gente
sente o olho brilhar, sente o coração pulsar, às vezes até a garganta, né, embaralhar quando termina o espetáculo e aquele monte de flores. Ai, sim. Então, porque realmente a gente só tem uma vida, né? E eu sempre falo aqui que a vida pessoal e profissional não existe. Tudo é vida, né? Então, que a gente possa interligar o que a gente ama, entregando também o servir na comunidade do jeitinho de cada um, com o serviço de cada um, mas que possa chegar no final do ano, no final do episódio e ter essa resposta, né? Eu faço o que eu amo. E hoje, se a tia Kika tivesse que dar um conselho, né, para uma menina, para uma moça lá de 18 anos, às vezes que está saindo da escola e não tem noção do que ela sabe fazer, do que ela gosta de fazer, quer buscar um caminho, o que a tia Kika diria? Eu sempre incentivo elas que não desistam no primeiro obstáculo, entende? Porque para tudo tem uma luz. Eu sempre digo, todo caminho tem uma luz. Então, tem que seguir e tentar e não desistir. Penso assim. E qual seria uma dica para não desistir? Persistir, né? Às vezes a gente tá no olho do furacão e não enxerga a saída, né? Por isso que eu pergunto, mas tá difícil, por onde eu olho, né? Mas tem que seguir, tem que tentar. Eu não sou de desistir fácil das coisas também. Eu sempre penso, se um dia tá difícil, tá ruim, o outro dia vai ser melhor. Acho que a gente tem que levantar e pensar assim, né? Uhum. Então, isso aí, hashtag fica a dica, então. Hashtag fica a dica, se hoje não tá bom... Respira fundo, né? Pensa um pouquinho, que vai ter outro dia, outra oportunidade. Pode ser que seja melhor, né? É verdade. Tia Kika, só agradecer a sua disponibilidade de tantas vezes que a gente tentou marcar e deu certo, ainda bem, né? E que vocês possam cada vez mais levar a dança e principalmente os aprendizados que são além da dança, que é essa vivência, as amizades, os lugares novos que você conhece, as pessoas novas, né? Fora do núcleo familiar, a disciplina, a organização, isso são coisas que escapa só do elo da dança, né? Reverbera em casa, reverbera no trabalho. Depois, amanhã, como futuras profissionais, mães, não sei, né? Mas a gente sabe que o que se aprende de bom, dificilmente a gente quer deixar para trás. A gente quer dar continuidade. E que a dança possa seguir, né? Através da dança, seguir... Falando, né, que a gente tá falando da magia do Natal, seguir incentivando elas a sonhar, independente da idade, independente se estão aqui, se estão lá em qualquer outra cidade, a sonhar, acreditar nos seus sonhos e sabendo que a tia Kika sempre vai querer que voltem, né, pra dançar um pouquinho. Eu quero mesmo. Eu adoro quando elas me chamam e que pedem para dançar, que querem me visitar, que estão com saudades. E é isso. E seguimos dançando. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, por estar aqui. Eu não te falei que eu não sou muito boa de microfone, mas eu prefiro dançar do que falar, mas acho que mais ou menos, né? Sim, saímos bem. E eu gosto sempre até eu comentei que eu não gosto de estudar a história das pessoas. Eu gosto de conhecer a história a partir do ponto de vista da pessoa. Então, a partir do que o convidado vai trazendo, a gente vai tentando puxar o assunto. E você saiu muito bem, sim. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu o nosso episódio até aqui. Então, já curte, comenta, compartilha. Isso é uma daquelas bailarinas que dançou lá quando a escola da tia Kika começou. Manda para as outras amigas, para outras bailarinas e bailarinos, né? Que também tem os meninos. Então, já para relembrar esse tempo aí de saudades do balé. E também fortalecer o nosso canal, né? Que estamos aí rumo aos 1000 inscritos. Obrigado, Gessé, pela parceria de sempre aí nos bastidores. E até o nosso próximo episódio, que vai ser já especial de ano novo, né? Rumo aí 2025, se Deus quiser. Obrigada, tia Kika. Obrigada aos nossos telespectadores. E até o próximo episódio. Câmbio, tchau. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.